uma cidade que só teve a sua emancipação em abril de 1962, que carrega consigo paisagens belíssimas, um centro urbano incrível e, obviamente, diversos pontos atrativos. E qual é essa cidade? Essa cidade é Itapema e ela fica localizada no litoral de Santa Catarina. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais dessa maravilhosa cidade, claramente acompanhada de um bom cafezinho. Então, sem mais delongas, pegue seu cafezinho, pois está começando o Café com Babi. A sua colonização se dá ao início no século XVIII, principalmente com a chegada dos portugueses na região litorânea de Santa Catarina. É nesse período que vai ter a grande massa de imigração para essa região, onde ainda não se denominava certamente Itapema. Também nesse período, Itapema e Porto Belo são denominados como uma cidade só, o que vai mudar apenas séculos depois, no dia 21 de abril de 1962, com a emancipação de Itapema. Olha aí, eu quero todo mundo aí nos comentários agora e desejando feliz aniversário, porque nosso café da manhã foi especial. Mas não foi somente especial porque era um café da manhã em família, mas era aniversário de casamento dos meus pais. Então, sem mais delongas, conheçam os patrocinadores do canal, a Clay e o Agui. Após esse belíssimo café da manhã, nós vamos conhecer um ponto turístico que é pra lá de especial. Sem mais delongas, sejam bem-vindos à Ponte dos Suspiros.
A Ponte do Suspiro ela é inspirada em uma ponte que fica lá na Itália. Essa ponte ela foi construída originalmente no século XVIII. Ela ligava o Palácio de Ducal à antiga prisão. Os Suspiros é uma referência porque os presos passavam naquela ponte para ir ser sentenciados à morte. Por isso esse nome. Mas aqui ela tem um propósito muito mais estético do que de fato mórbido como a ponte original. Como vocês podem ver, é uma ponte muito linda. Eu fiquei encantada logo de cara. E como vocês podem ver, a gente está sobre um rio que desemboca no mar. Esse é o Rio Bela Cruz e ele desemboca na região da Praia Central, para quem quiser saber. E é muito bonito esse local. E já que estamos falando de belezas, maravilhas, que tal a gente conhecer agora um ponto ainda mais legal? Então vem comigo! Gente, esse aqui é um dos locais que eu acho que foi o ponto alto dessa viagem. Esse é o Mirante do Encanto. Essa parte aqui de baixo vocês já podem ver que tem muita mata, é um local muito bonito. Eu tirei o áudio na parte superior porque tinha muitas pessoas conversando, então ia dar muito ruído. Então, desse modo, a parte superior ali da gravação vai ser totalmente narrada. Espero que fique bom. Bem, a começar, esse ponto turístico ele é gratuito. A gente só descobriu quando chegou lá. E tem algumas regras, como por exemplo, não pode animais, não pode chimarrão. E novamente, os patrocinadores do canal. Bom, a gente vai subir de elevador porque, sinceramente, a vista é linda demais pra gente perder essa oportunidade. O moço ele deixou a gente subir sozinhos, né, só nós, porque normalmente sobe 8 pessoas por vez. Mas aí como eu tava gravando, ele deixou a gente subir só nós 3. Então assim, fiquem com essa vista encantadora que nós teremos nos próximos takes. Ah, lembrando, essa é uma área de preservação e ela é aberta ao público. Vou reforçar o fato que é gratuito, porque é belíssimo. Se vocês forem em Itapema, sério, visitem seu local. Vale super a pena. Olha que lindo! Aqui tem o estacionamento na parte frontal, como vocês podem ver. É gratuito. Ao lado tem um café. Eu não cheguei a ir nesse café, mas é bem bonitinho. Toca jazz. Eu amo jazz. Bom, agora sim, estamos subindo rumo ao Mirante do Encanto. Lá, como vocês podem ver, bem à sua direita no vídeo, tem a praia, que também não tem como não dizer que é lindo. Vocês vão ver eu repetir essa palavra o vídeo inteiro, porque que lugar encantador. Aqui a gente pode ver algumas antenas, um resort mais ao fundo que eu vou ainda deixar a imagem depois para vocês, que é muito bonito aquele resort. Então, sem mais delongas, olha isso. Gente, é espetacular. Não tem como não ficar encantado. Olha que coisa mais linda! E aqui vão algumas informações muito legais sobre o Mirante do Encanto. O Mirante é provavelmente um dos melhores lugares para vocês conhecerem. Ele fica a cerca de 156 metros acima do nível do mar e oferece uma vista panorâmica da cidade e da Mata Atlântica. Sim, é uma área de preservação com Mata Atlântica e é lindíssimo. Também você pode ver ali esse contraste agora, que vai ser em que a urbanização do centro, onde eu começo essa gravação, que vocês podem ver que o nosso cafezinho começou lá no apartamento, onde é um centro extremamente urbano, e agora nós estamos numa área da cidade que é bem diferente à vista. Essa mudança é espetacular. Além de ser uma área de preservação, você pode às vezes encontrar alguns animais da região, como eu tive a sorte de encontrar um belíssimo, mas para isso vocês vão ter que ficar no vídeo para descobrir qual foi esse animal. Bom, agora chegou a hora da gente descer, afinal,
tudo tem que ter um fim, certo? Mas não é um tchau totalmente, gente. Nós vamos descer, mas vamos ainda em locais mais legais ainda. Ou talvez nem tanto. Vai depender do ponto de vista de vocês, porque pra mim o próximo ponto também é muito incrível. Bom, agora sim vocês vão descobrir qual foi o animal que meu pai estava olhando tanto. Nananana, rufem os tambores, pois a gente encontrou uma gralha azul. Acho que vocês vão se lembrar um pouquinho que eu falei bastante dela no vídeo de Lages. A gente ficou surpreso por encontrar ela nessa região, principalmente porque ela não é típica da região de frio, né? Perdão, ela não é típica da região de litoral. Agora eu confundi um pouquinho bem. Mas a gente encontrou essa gralha. E, gente, que lindinha, que fofa. Tinha um casal, eu tava tentando nesse momento achar a outra, mas eu não consegui. Mas pelo menos a gente filmou uma, fica de recordação pra vocês. E lembrando que vocês têm que deixar o like para parabenizar esse belíssimo trabalho de ficar procurando passarinho no meio do mato. Brincadeiras à parte, essa área de preservação é muito legal, muito boa. E como é uma área de preservação, você pode encontrar diversas espécies, como eu já disse. Não tem um levantamento específico para essa área, mas o litoral de Santa Catarina é um dos estados brasileiros com uma grande diversidade de fauna. No estado, ao todo, tem cerca de 600 espécies de aves, 150 de mamíferos e mais de 140 de anfíbios catalogados até o momento, além de milhares de invertebrados. Então, assim, não tem exatamente uma quantidade específica de espécies que você vai encontrar nessa região, mas tem uma grande chance de você encontrar várias, afinal a gente está falando de uma região de mata. E a gente teve a sorte de encontrar uma gralha, ou seja, a gente já encontrou uma dessas mais de centenas de aves. Afinal, são 600 espécies de aves. Então, caso você for visitar lá, talvez você tenha essa mesma sorte que a gente conseguir ver essa vida selvagem de pertinho e se sentir tão especial. Claro, não deve se ficar berrando perto dos animais, gente, por favor. Eu sei que às vezes tu fica surpreso por encontrar um animal selvagem, mas por favor não fique fazendo alarde, pois isso pode afugentar o animal, tá bom? Então, se encontrar, pode filmar, pode fotografar, mas não deem comida e muito menos tentem pegar o animal. Deixem eles no seu cantinho. Dito isso, obrigada. Então, bora finalizando aqui no Mirante do Encanto e partiu para o nosso próximo destino. Mas claro, não antes de a gente apreciar um pouquinho mais dessa linda vegetação vasta que tem na biodiversidade brasileira. Sejam muito bem-vindos, meus cafezeiros, ao Hard Rock, um dos lugares que eu considerei um ponto alto dessa viagem. Infelizmente, eu não pude filmar lá dentro. Não que não seja permitido, é permitida a filmagem, tirar fotos, mas estava muito cheio. E além disso, na parte interna do Hard Rock, tem música, como vocês sabem, né? Obviamente, estava tocando AC/DC quando a gente chegou. Obviamente, eu surtei um pouquinho. Mas são músicas que têm muitos direitos autorais, mas para vocês terem um pequeno gostinho do que tinha lá dentro. Tinha vários artigos, para quem é fã de rock vai reconhecer a grande maioria que está aqui na tela. E diga-se de passagem, um dos meus maiores surtos foi no segundo andar, com a boina do Angus Young.
cidade que começou apenas com uma pequena vila pesqueira, hoje abriga mais de 80 mil habitantes, contando com atrações turísticas que são de tirar o fôlego, como o Hard Rock que a gente visitou ontem. E hoje nós estamos aqui na Praia Central, um dos locais mais bonitos e um cartão postal dessa belíssima cidade. Que, por sinal, o nome de Itapema remonta a mais de séculos de histórias, pois o seu nome é de origem tupi-guarani, que significa basicamente pedra laje. No caso, seria mais uma laje de pedra, pois o formato da cidade e tanto a sua fundação é completamente rochosa. Com isso, você percebe como ela é uma cidade bela e que carrega consigo histórias que até hoje são preservadas. Antes dos prédios, havia o vento. Antes das luzes da orla, havia o silêncio da pesca ao amanhecer. Itapema nasceu da pedra e mar, das mãos simples que lançavam redes e dos olhos que aprendiam a ler o horizonte. O tempo passou, o concreto subiu. As ruas se encheram de vozes, sotaques e promessas. Mas o mar continua ali. Ele viu a vila crescer, viu sonhos chegarem pelas estradas, viu cidades trocar redes por fachadas de vidro. E talvez seja isso que define Itapema. Não é só praia, não é só turismo, não é só progresso. É encontro entre o que foi, entre o que ainda está se tornando. E quando o mar respira ao redor, a cidade sempre vai lembrar de onde veio.